Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu editei um vídeo estilo reality show pro canal do Gabriel e Shirley. Essa foi a minha primeira experiência editando um vídeo nesse estilo e eu confesso pra vocês que foi bem trabalhoso. Ao total levou cerca de 3 dias, aproximadamente aí de 30 a 35 horas pra edição ficar completa do jeito que vocês estão vendo aí na tela. E uma coisa importante que eu quero ressaltar já no início do vídeo é que esse projeto todo, ele é uma paródia direta do programa MasterChef. O nome da paródia é Gashi Chef. Então toda a referência desse projeto foi baseada no programa original e que eu sou muito fã, então pra mim, entre aspas, foi um pouco mais fácil de pensar como que eu ia estruturar o projeto, como que eu ia colocar os ganchos das entrevistas à parte, né? Em todo programa de reality show, principalmente de comida, tem uma entrevista à parte, como se as pessoas estivessem reagindo a elas mesmas em tempo real. E só pra dar um contexto geral pra vocês, eu tô trabalhando com o canal do Gabriel e Shirley há 3 anos. E hoje a gente já tem um workflow, já tem um processo bem definido, que parte desde a parte de roteiro, finalização, publicação dos vídeos. Então, depois que todo o vídeo ele é produzido, ele passa para o setor de decupagem e corte, que é o Ricardo. Então, ele faz toda essa parte. E aí chega para mim aqui, fazendo essa divisão na parte de pós-produção e finalização, junto com o Marco, que trabalha presencialmente aqui comigo. Então, a gente sempre dá uma refinada no corte, né, ali na decupagem. Feito isso, o vídeo ele tá pronto, ele passa para uma revisão, que aí é o Reuter que faz. O Reuter, inclusive, é editor do Júlio Cocelo. Aí, na sequência, entra o Gabriel, que é o Gabriel e Shirley, né? Ele também é editor de vídeo. E aí ele faz toda a revisão de tudo que foi feito. Então tem todo um processo. Nesse projeto aqui também não foi diferente. Ele chegou pra gente cortado. E agora eu vou mostrar pra vocês a timeline, como que chega pra gente. E eu vou mostrar como que ela ficou no final e explicar o passo a passo. Bom, e assim que chega de forma assustadora a timeline pra gente, e eu vou falar pra vocês que esse é um dos projetos mais complexos em termos de montagem que chegou pra mim até hoje, e olha que eu tô trabalhando já como editor de vídeo profissional há 5 anos. Então aqui a gente tem as mídias do celular, aqui a gente tem os proxies e tem aqui algumas sequências, né? Tá organizado de uma forma bem simples aqui, não da maneira como eu faço, então eu pego todo esse projeto e ainda reestruturo ele de novo. Então, só para vocês entenderem, esse projeto ele tem 3 timelines. A primeira, que é essa geralzona, que a gente pode dizer assim que são a cabeça principal do vídeo, onde vai ocorrer toda a história, toda a trama do início ao fim. Aí a gente tem as cenas de apresentações, que é uma timeline secundária. Além disso, a gente tem a terceira timeline, que é uma timeline aqui de B-roll, né, de inserts, como você preferir chamar. Eu chamo de insert mesmo. Inclusive, esse logo ele foi feito provavelmente no EVA e eu tive que fazer a vetorização desse logo da forma como vocês estão vendo aí na tela. Agora sim, olha o tamanho dessa timeline, senhoras e senhores. Ficou enorme. À primeira vista parece que tem muitos efeitos, muitas coisas, e não necessariamente tem tantos efeitos visuais ou tantos efeitos sonoros assim. A maior complexidade desse projeto, para mim, no geral, é a montagem. E eu dividi aqui, para ficar fácil, 4 etapas. Como que eu dividi essas etapas? A etapa número 1, eu basicamente assisti todo o material, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, na timeline de corte. Tendo assistido tudo isso, entendido como é que funciona, eu fui marcando na timeline alguns pontos principais. Por exemplo, no início do vídeo, eu queria ter algo por exemplo, com a vinheta, né? É que aqui a timeline ela já tá limpa, com algumas marcações para revisão e para os outros editores, mas geralmente eu deixo tudo marcadinho onde vai entrar a vinheta, onde vai entrar os inserts, as transições. A segunda etapa, depois que eu marquei toda a timeline, eu fiz o que? Eu basicamente fui para a parte de animação da identidade visual do projeto todo. Como aqui só eu atualmente trabalho com After Effects, então eu montei o GC e montei a vinheta que eu vou passar aqui para vocês agora. Então essa vinheta também foi desenvolvida no After Effects, então essa segunda etapa foi toda dedicada a montar esses efeitos visuais. Basicamente foi isso, eu não fiz muitas coisas porque reality show não tem necessidade de ser algo com tantos efeitos especiais, efeitos visuais assim. Bom, agora nessa terceira etapa eu já vou colocar meu fone aqui que eu vou precisar escutar para mostrar para vocês aqui. Essa terceira etapa ela foi baseada em colocar os depoimentos, as apresentações e reacts
entre a timeline principal, que é a cabeça principal, né, entender onde que encaixar cada coisa. Essa foi a parte mais difícil, é muito feeling. Não tem como você padronizar uma coisa que é basicamente feeling, né? Porque por mais que eles falem as coisas que estão tipo sendo retratadas ali, pode ser que aquela fala ela se encaixe em outro momento. Vocês vão entender. Atenção, competidores, vocês terão 10 minutos. Quando eu vi tantos ingredientes naquela mesa, eu pensei, não sabia que existiam tantos ingredientes. Então essa parte do Gabriel falando dos ingredientes na mesa, por exemplo, é algo que teria que ter já no começo, porque depois não ia ter um momento que se encaixasse essa fala dele. Eu escolhi começar já pelo prato salgado, pelo macarrão. Então, como vocês podem ver aqui nessa sequência, ele já fala da escolha dele, o que ele começou fazendo e o porquê e tal. Essa fala anterior dele falando sobre os pratos, não faria sentido colocar isso depois, não ia ter como encaixar isso depois. Então essa terceira etapa foi basicamente encaixar, entender os momentos desses depoimentos, dessas apresentações e reacts. E só para vocês terem uma ideia, esse processo de montar esses ganchos, né, foi um dia inteiro, tá? Um dia inteiro. Como eu disse para vocês, foram 3 dias totais, cerca de 35 horas para montar tudo isso daqui que vocês estão vendo agora na tela. Agora a quarta etapa foi basicamente a parte de finalização, onde eu inseri todos os GCs de fato, como eu disse para vocês anteriormente, eu fiz as marcações, então depois que as marcações estavam prontas, eu só vim inserindo as coisas visuais e, enfim, transição, efeito sonoro, entrou a parte de música. Então foram 4 etapas que foram divididas em 3 dias. O primeiro dia foi bem cheio para entender todo o material, já fazendo algumas coisas de after e tal. O segundo dia foi basicamente só para montar a timeline e no terceiro dia, enfim, foi o dia de finalização completa do material, onde teve várias e várias revisões minhas, teve várias revisões do Marco. Esse projeto especificamente eu fiz ele inteiro sozinho, mas o Marco ele estava aqui comigo, me ajudando na parte de revisão. Então a gente assistiu esse projeto aqui acho que umas 4, 5 vezes, para ter certeza que ele estava redondo, ele estava fazendo sentido, era coerente para poder mandar para os outros 2 editores fazerem a revisão completa e acrescentarem o que deveria acrescentar na visão deles. Agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de edição que eu utilizei ao longo do projeto, que inclusive é bastante utilizado também nesse estilo de vídeo, nesse estilo de reality, programa, que são esses cortes em J, né, o J-Cut. Basicamente tem a imagem ali sobreposta e o áudio do próximo take ele começa alguns segundinhos antes, alguns frames antes. Vou mostrar para vocês entenderem aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui no... Vocês viram que aqui a imagem está sobreposta e aí a voz do Gabriel começa um pouco antes, né? E isso aqui vale também, ó, em outros momentos, por exemplo aqui, ó. E eu vou vencer essa competição, eu não tenho dúvidas. A minha expectativa de estar na... Então o Gabriel ainda tá com aquela feição ali, tipo, não tenha dúvida, eu vou ganhar e tal, não sei o quê. E aí entra o diálogo, a voz da Shirley nesse respiro dele, né? Bom, e além disso, a gente utilizou o sistema de multicâmera, né? Vamos lá, vamos desmembrar isso daqui. A gente tem essa câmera principal, que é o que eu escolhi, que é onde o Rafael tá olhando aqui para frente, para a câmera principal. Então, se eu não quisesse utilizar, por exemplo, essa câmera, eu iria manter ela aqui para cima. Só que aí eu teria esse ângulo de câmera, então não faz muito sentido. Então, basicamente, a estrutura foi eu descer, esse corte. Caso eu quisesse usar outras câmeras, como que eu teria que fazer? Eu teria que jogar essa daqui, por exemplo, para baixo, aliás, para cima, que aí seria um ângulo onde tem alguma reação dos jurados. E eu teria essa outra câmera aqui também, que eu poderia utilizar jogando para baixo, que é uma câmera de cima, onde vocês vão ver logo mais aqui essa câmera sendo bastante utilizada, ali onde eles estão fazendo as comidas, que nem nessa largada do cronômetro, né? Vocês podem ver que tem bastante dinâmica aqui de troca dessas câmeras, e no final parece até um joguinho de Tetris, né? Parece você tá montando um Lego, e é basicamente isso. Esse projeto, ele tinha muitos e muitos lapelas, como vocês podem ver aqui na timeline. Isso daqui também é muito importante na hora de montar o projeto, é você saber onde você vai habilitar os lapelas, em quais momentos, porque não tem como você deixar todos os lapelas habilitados, porque vai virar um eco só. Então eu tentei da melhor forma possível ir equilibrando, deixando com ênfase em quem estava falando. Então, por exemplo, aqui. É isso? Pode ver que aqui já teve um eco, mas aqui tinha a reação da galera que, enfim, eles acharam engraçado ali. O Rafael meio que não sabia se estava certo o
o que ele tinha falado, o roteiro dele e tal. Muita coisa você vai ter que deixar de lado para você dar ênfase numa coisa que ficou mais interessante ali na hora. Então eu meio que tentei dar essa equilibrada, deixando aqui os dois lapelas desabilitados, porque às vezes os dois falavam alguma coisa que estava muito engraçado na hora, ou que era relevante ali pro momento, então aí eu acabei deixando os lapelas ligados. E aqui uma outra coisa interessante que eu fiz ao longo do projeto todo, fazer a redundância do GC. Essa redundância de GC ela é bem comum nesse tipo de programa. Bom, e além de tudo isso que eu mencionei agora, uma coisa que é extremamente importante é a questão de você saber balancear e fazer a troca correta das músicas no momento certo, né? Aqui no início, antes do Rafael começar a apresentar de fato o programa, eu aproveitei bem um trecho da trilha sonora como se fosse um final misturado com uma antecipação. Eu acho que ficou bem interessante aqui, ó. Já cozinhei bastante, não nos últimos 6 anos, 8. Inclusive eu até usei o keyframe aqui para aumentar a trilha sonora nesse momento, para dar mais ênfase na questão do drama, né? 6 anos, 8, mas tô preparada. Então, por exemplo, aqui eu usei uma música de tensão, que é nessa antecipação da largada, né? Atenção, competidores, vocês terão 10 minutos. Na largada, né, já coloquei uma música um pouco mais agitada. Valendo! Então, depois dessa mescla de tensão, antecipação, aí eu trouxe uma trilha sonora mais flat, mais música de background mesmo. Os competidores já começaram a preparar os seus cardápios e eles vão contar com a opinião dos nossos jurados. Inclusive a própria trilha sonora ela remete um pouco a esse negócio de gastronomia, né? Um exemplo bem interessante aqui onde a Shirley esquece de colocar o sal. Então eu fiz toda essa preparação, vou mostrar para vocês aqui até um ponto da trilha sonora que ficou bem interessante. Eu achei que ela não ficou rica o bastante. Cometi um erro crucial. Esqueci de colocar o sal. Então teve toda uma preparação, toda uma tensão, mas aí depois volta a música mais flat, mais background. E tem que ter um visual. Então eu vou deixar a salada pré-preparada. Bom, e por último e não tão menos importante, é o ajuste de cor, né? Eu não sou colorista profissional, eu trabalho de forma bem simples assim, só para dar um realce, né? E eu sou daltônico, então tem esse problema. Mas eu sempre entrego o vídeo com ajuste de cor básico. E aqui eu dei uma fechada mais no contraste, na parte de saturação, né? Então vocês podem ver que é um ajuste de cor simples, básico, mas que funciona. E se quiser alguma coisa muito mais artística e tudo mais, aí geralmente quem faz isso daí são os revisores, né? Os editores que trabalham na parte de revisão, que seria o Reuter ou o Gabriel. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu trouxe para vocês aqui o passo a passo de como que eu faço as coisas de uma forma bem simples, nada muito complexa, apesar desse vídeo ele ter sido mais complexo do quesito montagem, mas não que é difícil de fazer. Esse tipo de projeto é muito feeling, né? Não tem um padrão, não tem uma regra para você montar isso de forma correta. Então esse tipo de projeto é muito feeling, de certa forma experiência e muita referência. Quando você for pegar algum projeto nesse tipo, olha, meu Ledger morreu ali atrás. Então se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, comentar aí o que você achou. E se você quiser me ajudar ainda mais, compartilha aí com um amigo seu, que vai me ajudar bastante. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.